Depois da grande retrospectiva de 2014, saiu agora o catálogo de Artur Pastor, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ao mesmo tempo, há uma exposição no Panteão Nacional até 2 de fevereiro. É sobre o trabalho de Artur Pastor que vamos falar com o Luís Pavão. Boa noite, Luís Pavão. Boa noite. Primeira questão. Porquê que agora está a haver uma reavaliação do trabalho de Artur Pastor? Porquê que ele não entrou no cânon mais cedo? Entrou na altura certa. Ele já cá andava há muitos anos. Ele já cá andava há muitos anos. Na altura em que desenvolveu a sua atividade, teve algum conhecimento. Não sei se quer um cafezinho, faz parte Muito do obrigado. programa. Foi relativamente conhecido e, enfim, apresentado nessa altura, com publicações que ele próprio fez, mas depois, de facto, nos últimos anos da sua vida e após a sua morte, ele caiu no total esquecimento. E é preciso referir que as histórias da fotografia portuguesa, que entretanto foram publicadas, tratam o Artur Pastor como um fotógrafo absolutamente marginal e secundário em relação à panorâmica da fotografia portuguesa, o que é injusto, e a história está a encarregar-se de repor a verdade e de dar uma bofetada naqueles que, por snobismo, o consideraram um fotógrafo de segunda categoria com limitações, enfim, intelectuais. Foi só snobismo e limitações intelectuais ou há algo mais que provocou essa relutância em relação ao trabalho dele? Talvez haja outras coisas que tenham provocado algum afastamento em relação ao trabalho dele, em particular depois do 25 de Abril, porque o Artur Pastor foi durante algum tempo conotado como um fotógrafo do regime, o que também não é inteiramente verdade, e porque o Artur Pastor não acompanhou uma onda de nova fotografia que surgiu em Portugal nos anos 50, que é, sobretudo, devido aos fotógrafos Vítor Pala e também ao Fernando Lemos. Portanto, são fotógrafos vanguardistas que fazem um trabalho fantástico nessa altura, e o Artur Pastor manteve-se como um fotógrafo de uma linha clássica, que hoje talvez possamos classificar, e isso de facto iria pô-lo nos píncaros, como um fotógrafo neorrealista. É uma ideia interessante. Vamos lá ver. Este trabalho, no meu caso, não sei se isto acontece com outras pessoas, provoca alguma perplexidade. Há um olhar, do ponto de vista da composição e do tratamento das personagens, que é absolutamente magnífico e impecável. É difícil até, perante a situação em que elas estão postas, tratá-las com tanta dignidade, mas ao mesmo tempo é um mundo horrível de que ele está a falar. É um mundo de uma pobreza e de uma violência física. Por exemplo, aquela fotografia do semeador, sobre a qual ele não tem qualquer olhar crítico, e é isso que o retira um pouco dos neorrealistas. E, portanto, ficamos aqui num estado de suspensão, pelo menos falo por mim, entre a dignidade que ele atribui às figuras humanas, porque ele, quase todas as fotografias têm figuras humanas, a dignidade que ele lhes atribui, e ao mesmo tempo uma noção de conformismo que por ali passa em relação a uma vida que aquelas pessoas estão a ter, que hoje nos seria absolutamente insuportável. Sim, ele tem um olhar seletivo, como todos nós temos. E, de facto, quem são os seus heróis? É o mundo do trabalho. Principalmente o trabalho agrícola, o mundo rural e o mundo da pesca. E, de facto, é nesses dois grandes núcleos que se centra o ótimo trabalho de Artur Pastor. O que vem depois disso já não interessa. E, de facto, ele retrata-os em toda a sua dignidade, em todo o seu orgulho, afastando todos os lados negativos que conhecemos que, nessa altura, a sociedade portuguesa tinha. Mas que estão lá nas fotografias. Estão bastante dissimuladas. Nessa altura não existia idas à pesca infrutíferas, não havia anos de fome, não havia colheitas estragadas pelas tempestades, não havia analfabetismo. Nada disso se vê nas fotografias dele. Ele retrata-nos o povo, de facto, um pouco como o Estado Novo o queria mostrar. Pobrezinhos, mas dignos e felizes.
E nós sabemos que isso não é totalmente verdade. Mas a verdade é que ele nos apresenta a sociedade também com os seus lados bons, com os seus lados positivos, e que nós hoje, volvidos 50, 60 anos, olhamos para aquelas fotografias com uma certa nostalgia e de facto, a pensar que também havia aspectos positivos naquele mundo, naquela sociedade. Eu, como neto de camponenses, tenho alguma dificuldade em encontrar quais, porque algumas fotografias lembraram-me coisas do meu avô, que era plantar batatas e apanhar batatas, e sobretudo no Alentejo, quando é em grande dimensão, as ceifas, o semeador, nós olhamos e dizemos, este homem vai ter aqui um trabalho insano, que tem a ver com outra coisa também, é curioso. Não há máquina, ou tem a ver com estas seleções de fotografias, porque o espólio dele é gigantesco, e o que é mostrado, quer neste catálogo, quer nas exposições, creio eu que é só uma parcela, não é? E sei que ele também, pelo que é dito no catálogo, trabalhou muito com aquelas estações agrícolas de inovação, nomeadamente a de Elvas. Mas ou é das escolhas, ou é do olhar dele, não há máquinas. Havia aquela euforia da maquinização agrícola, por exemplo, do lado soviético, em que era sempre os tratores a avançar pela... Não, aqui as máquinas mais modernas são as debulhadoras a vapor. Havia juntas de bois, arados manuais, havia carroças que puxavam, grandes fardos de palha, e nós podemos vê-los ali, são fotografias belíssimas, de facto. Mas também vemos as mulheres no campo a plantarem batatas descalças. Há aí várias fotografias desse aspecto. Vemos os semeadores. Vemos, de facto, uma sociedade de outra época, não é? Mas o que é que nós vemos hoje na agricultura? Nós vamos a esses campos e vemos mato. Não quero discutir a agricultura consigo, mas acho que nunca esteve tão... Este foi, de facto, um mundo que acabou. Mas foi substituído por quê? Pode-me dizer? O mundo da pesca, esses pescadores todos desapareceram, mas o que é que temos hoje? Deixe-me voltar às máquinas para irmos aí. Há duas belíssimas fotografias na página 192 e 193, com tratores, mas os tratores são personagens secundárias, ou seja... E isto já estamos nos anos 40. Eu de repente lembro-me dos filmes do neorrealismo italiano em que era a euforia dos novos bairros, que depois só aparecem em Portugal nos anos 70 com os filmes com o filme do Paulo Rocha, os bairros de Alvalade, toda a fotografia americana das grandes pradarias e das máquinas a avançar pela pradaria, e aqui parece que há uma certa relutância em falar de uma agricultura que não seja a que se fazia há 300 anos. Não, é verdade. E isto tem uma conotação política, mesmo que seja a política. Porque a característica política do antigo regime era a despolitização. Sim, talvez tenha razão nisso. Talvez tenha razão. Mas a verdade é que ele também nos mostra apenas um setor, uma franja estreita da sociedade. Repare que ele não fotografou praticamente outro tipo de trabalhadores de serviços, não fotografou da sociedade. Portanto, ele teve sempre uma relutância enorme em se aproximar de outros setores. Talvez porque ele tenha começado profissionalmente como funcionário do Ministério das Finanças, ao Ministério da Economia, através do setor agrícola. E, portanto, tenha sido esse o seu primeiro contacto com o mundo do trabalho. Aliás, eu penso que o primeiro contacto que ele teve foi a fotografia do copejo do atum em Tavira, quando ele fazia a tropa. Portanto, em Tavira, tinha 20 e poucos anos, e esse trabalho marcou, esse olhar marcou para toda a vida. Portanto, marcou essa frontalidade com que ele encara os seus modelos, a verdade, a procura da verdade, tanto quanto possível, e a dignificação dos seus assuntos. Portanto, repare que não há aqui um pouco de troça. Nada. Portanto, isso é extraordinário. Ele está a fotografar os seus heróis. Nem troça, nem dor, nem... Os seus heróis são os pescadores, são os lavradores, são os agricultores, são as pessoas que andam a apanhar a azeitona, os que andam a apanhar a cortiça. Esses, de facto, são os seus heróis que ele quer dignificar e que ele quer colocar como um exemplo a seguir. Obviamente que esta visão não é totalmente alheia ao Estado Novo. E, sobretudo, esta ideia
que é somos pobres, mas felizes. É Mas curioso. talvez seja este o aspecto que hoje nos atrai tanto no Artur Pastor, é que ele registou um mundo que desapareceu. E registou de uma forma bastante até simpática e talvez um pouco, de certeza, bastante otimista em relação ao que esse mundo era. É curioso este atum, porque é quase 20 anos antes do grande documentário Almadraba Atuneira, do António Campos, que é posterior a isso, sobre a pesca do atum. Ele já lá esteve antes desse documentário, mas vê-se também, terá sido por isto, digo eu, o Luís corroborará ou não, que ele foi um pouco preterido a seguir ao 25 de Abril, porque de facto o olhar dele é crítico em relação ao lado retrógrado industrialmente daquele mundo agrícola. Será por isso? É crítico. Eu acho que o olhar dele é crítico, mas também ao mesmo tempo um olhar de maravilhamento. Ele está absolutamente embevecido com o mundo que está à sua frente. Também há outro aspecto que me parece interessante notar, é que o Artur Pastor não evoluiu nunca, não saiu nunca deste mundo. E ele não foi capaz de acompanhar o 25 de Abril. Portanto, enquanto nessa altura todos os fotógrafos estavam a fotografar as manifestações, as ocupações de terras, os bairros sociais, o Artur Pastor nunca se aproximou de nada disso. E ele faz em 1986 uma exposição no Palácio das Galveias, que é uma exposição sobre a cidade de Lisboa, é que ele tem uma visão da cidade de Lisboa completamente ultrapassada, que é as grandes avenidas, os grandes edifícios, os jardins e os parques. Portanto, a cidade de Lisboa como estrutura, como urbanismo, bastante afastado do que são as pessoas, os habitantes e, sobretudo, os seus problemas e o seu querer. Portanto, o Artur Pastor estagnou, parou. E o mundo continuou a evoluir. E ele, até ao fim da vida, e isto é de facto extraordinário, até ao último mês de vida ele continuou a fotografar. Ele morreu em 99. Ainda fotografa muito a Expo, não é? E ainda foi fotografar durante todo aquele ano de 98 a Expo, foi lá todos os dias, fotografava tudo o que havia, sempre nesta ideia de que iria fazer um livro, ou livros. Fez uma série de maquetes de livros que queria fazer sobre as cidades, mas sempre dentro desta perspectiva da monumentalidade, e nunca conseguiu fazer nada. Portanto, e ele morreu certamente angustiado, porque o seu fim de vida foi muito frustrante. Não é? Mas é curioso porque esse olhar que está a dizer e que é patente nas fotografias mais tardias dele sobre as cidades, diria eu que não é o mesmo olhar que ele tem sobre, por exemplo, Olhão ou a Nazaré no princípio dos anos 50, porque ele aí procura a forma, a geometria, uma certa beleza, enquanto que, por exemplo, as fotografias da Expo dele são muito neutras, são quase documentais. Parece que há menos cuidado no enquadramento e mais atenção ao acontecimento que está ali perante ele. Há uma fotografia, por exemplo, dele feita por ele, não é dele, no Chiado, com um polícia sinaleiro e um Renault a passar, que é quase anódina, quer dizer que hoje olhamos para aquilo e percebemos que aquilo é um documento de uma época. Mas um pouco irrelevante, essa fotografia não parece ter sido muito bem escolhida para estar ali no livro. A intervenção dele na Expo é completamente diferente daquelas que ele fez nos anos 50, não é? Portanto, é um documentário sobre as atividades, os pavilhões, não é? Portanto, o olhar dele nos anos 50 é um olhar sobre as pessoas. Mesmo as fotografias que falam, essa fotografia de Olhão, é uma fotografia em que se vêem os terraços de Olhão e aquelas escadinhas todas, que é fantástica, é uma fotografia sobre as pessoas. Não se vê ninguém, mas é uma fotografia sobre as pessoas e sobre a vida. Sobre as casas das pessoas. E sobre a casa das pessoas e também sobre a homogeneidade, o haver uma arquitetura personalizada, uma arquitetura da época, não é? Depois ele passou por um período, depois sobretudo de se reformar, em que ele se dedicou à fotografia de património. E foi aí que ele se desviou, sobretudo porque era um tipo de reportagem já muito banalizado, e que na altura estava a ser muito praticado, mas banalizado por toda a gente. Mas foi isso.
Isto põe-nos. É engraçado esta tensão que eu creio que se vê hoje, que se calhar que ele não queria que estivesse dentro das fotografias dele, entre a dignidade da pessoa que lá está, que isso ressalta logo, e a tristeza daquele modo de vida, ou quase uma repugnância física que hoje podemos sentir por aquele modo de vida que nos parece absolutamente impossível. É curioso, passando aqui para uma ideia mais genérica, a fotografia aparece sempre como um lado documental, mas se calhar é das artes mais mentirosas que existem. Porque é verdade que a fotografia apanha o que está diante da câmara, mas por onde eu aponto a câmara não está dito na fotografia. Não apanha o que está atrás da câmara, e se calhar às vezes isso é mais importante o que está à frente da câmara, não é? Aliás, é uma maneira hábil de mentir. Porque o ponto de vista determina tudo, não é? O ponto de vista é o que se escolhe. O que é que se escolhe para fotografar? Não há nada pior, não há nada melhor para provocar determinada emoção em relação, por exemplo, a um conflito do que pôr uma criança a chorar em frente a ruínas. E isto exige... É uma opção que eu estou já a tomar em relação àquele conflito, porque estou a criar ali uma sentimentalidade sobre aquele facto, não é? Sim, e sobretudo aquilo que não está a mostrar, não é? Porque, repara, estas fotografias estão muito seletivas e ele não mostrou muita coisa que com certeza que viu. A família diz que ele não era capaz de fotografar uma desgraça. E aconteceu ele estar na Nazaré a fotografar e a ver o naufrágio e as pessoas todas virem acudirem à praia aos gritos e a chorar e ele encolher a sua câmara e não ser capaz de fotografar isso. Exatamente, talvez por uma timidez, não sei, mas aquilo que o repórter de hoje se deliciava por fotografar, em um barco virou-se, morreram todos. Ai, lá vou eu. Ele aí retraía-se e ficava à espera dos bons momentos. E penso que isso é uma característica pessoal dele. Deixa-me pôr a coisa de outra maneira, então, do lado do Luís Pastor. Porque queria evitar o voyeurismo, uma certa forma de sensacionalismo e de voyeurismo, que é muito a ideia de que a fotografia capta a realidade, que é uma realidade que eu escolho sempre ser captada, que é esta e não é aquela. E se eu dramatizo a realidade com uma fotografia dramática, por exemplo, vou dar um exemplo em abstrato. Há mil e uma maneiras de filmar um acidente de automóvel. Se eu quiser mostrar os corpos esfrangalhados, estou a dar uma ideia da barbaridade e do horror que é um desastre de automóvel para provocar nas pessoas uma reação, sejam prudentes. Mas também tem qualquer coisa de voyeurismo, de eu querer mostrar tripas e sangue, e ele evita isso. Que atualmente é muito mais abusado, não é? Cada vez mais abusado, cada vez mais aproveitado. Mas repara uma coisa, há aqui uma coisa que nós não podemos negar, é que ele tem o seu modo de ver. Ele tem o seu modo de fotografar pessoal. É, de facto, um autor, na verdadeira concepção da palavra. Porque todo este conjunto de fotografias que aqui nós temos, há uma linha de olhar que se mantém até, mais ou menos, aos anos 70, não é? E depois cai. Algumas daquelas fotografias são encenadas, os enquadramentos às vezes estão muito bem. A composição, às vezes, aquela fotografia das viúvas da Nazaré, que tem as mulheres de um lado e as mulheres do outro, com a rua ao meio. Ou é extraordinário ter apanhado aquela realidade no instantâneo, ou ele mandou as senhoras sentarem-se lá. Não sei se essas são encenadas. Eu penso que a maior parte das fotografias são coisas que ele viu espontaneamente, mas há fotografias em que ele propositadamente mandou as pessoas pousar. E mais do que isso, mandou as varinas tomar banho e vestirem os seus melhores fatos limpos para virem pousar ao lado da proa do barco. É, por exemplo, a capa do livro da Nazaré é exatamente isso. E são fotografias que hoje estão... enfim, se o Artur Pastor fosse aquilo, ele não era o fotógrafo que é hoje, não é? Mas há fotografias de pose que são sem mínimo subterfúgio de pose. Exatamente. Pronto. Há outras que ficamos na dúvida se aquilo estava ali ou ele compôs. Por exemplo, essa que eu estou a falar, das viúvas da Nazaré. A Viúvas da Nazaré é um conjunto de mulheres de preto, não é? Está aqui na página 164, as pessoas estão a ver isto de outra maneira e melhor, mas para a nossa referência, vamos aqui buscar, é esta. Sim. Não, isto não penso nada que tenha sido encenado. Não penso nada.
está tão bem conseguido, lá está. A realidade às vezes prega-nos belas surpresas. Pois, porque ele passou se calhar por aqui 30 vezes, não é? E viu este sítio de 30 formas diferentes Mas, de repente, e talvez tenha fica a fotografado. dúvida, foi ele que as pôs Por exemplo, lá. esta foi encenada? Não parece. Isto é um momento, o Pois. fotógrafo está... Uma coisa curiosa é que ele tinha uma tendência para repetir os seus assuntos. Por exemplo, aquela fotografia que falávamos há pouco, da sementeira, portanto, em que temos o lavrador a lançar as sementes. Ele tem uma coleção de fotografias da sementeira, de norte a sul do país, e de formas diferentes, de pessoas diferentes. Portanto, ele não se contentava com uma fotografia, e isto é muito atual, não é? E repetia, e copiava-se a si próprio, e repetia outra vez, de outra forma. Mas lá está, quando o enquadramento é muito bom, é a tal coisa da fotografia ser muito mentirosa. Nós ficamos na dúvida se ele é trabalhado. Este é claro que é... Página 137. Esta é claramente uma fotografia... de composição. Exatamente, ensaiada. Ensaiada. E de facto, nós sentimos isso hoje, não é? Nós sentimos isso. Porque agora, se eu apanho uma composição muito boa assim, de repente, o que eu estou a dizer é a natureza tem uma harmonia intrínseca. Se eu enceno aquilo, o que eu estou a dizer é eu crio uma harmonia a partir da natureza. São coisas diferentes que eu estou a dizer. No caso dele, ficamos na dúvida, nas que são claramente encenadas não temos dúvida, mas noutras ficamos... Ou descobre uma harmonia. Foi um flagrante, não é? Mas se calhar aí também está a habilidade do autor, não é? Como aquela self-fotografia do beijo, que afinal descobriu-se do ano. E muitos anos mais tarde veio-se a saber que ele pagou para eles passarem por ali. E fez aquilo a várias pessoas, houve várias pessoas a beijarem-se ali, só que ele aproveitou aquela. Esta, por exemplo, é uma fotografia fantástica. A dos bois. É, a dos bois e as mulheres ao fundo sentadas na areia à espera. É de uma proximidade, bois e portanto, parece espontânea. E é espontânea. Ou acha que ele mandou pôr ali os bois? As mulheres estavam lá. Os bois estão parados. Os bois estão parados. Os bois estão parados à espera que cheguem os barcos para puxar os barcos. Ele pôs-se numa posição, pôs-se num ângulo em que vê os bois e as mulheres ao fundo. E a outra fotografia que eu gostava de referir, mas agora não sei onde é que está, não sei se estava cá mais atrás, é uma fotografia em que elas estão todas sentadas na areia. As mulheres estão todas sentadas na areia, é fantástico. Estamos a procurar porque estamos a vê-las. Pronto, mas está a ver. É uma em que se vêem os bicos dos barcos de madeira e uma das mulheres tem as mãos levantadas para ajeitar o cabelo e depois à frente há todo um conjunto de mulheres sentadas a olhar o mar. É uma das fotografias que eu mais gosto dele. E aqui, de facto, os adjetivos não nos ajudam muito e é difícil nós estarmos a dizer porque é que gosto. Também falámos há pouco de uma fotografia que me parece interessante realçar, que é aquela dos 3 rapazes a mergulhar. Certo. Portanto, temos uma camada, temos o rio, deve ser o rio ou mar, e estão 3 corpos debaixo d'água, em que a ondulação da água deforma os corpos e, portanto, eles têm os membros deformados. E há um rapaz que está em pé, por trás, e é o plano vertical, que é a realidade. É uma fotografia que foi encontrada por nós na coleção de negativos do Artur Pastor. Eu não tenho conhecimento que ele tenha usado essa fotografia. Portanto, para mim, as melhores fotografias que ele tirou e penso que ele nunca a usou muito. O que conhecemos, ainda assim, com esta recuperação da sua qualidade, mas o que conhecemos, Luís Pastor, ainda é pequeno, porque as notas que eu tirei diz 15 mil negativos a preto e branco, 30 mil a cores e 10 mil diapositivos. Portanto, ainda há muito para ver, ainda há muito para procurar, ainda há muito para encontrar. Há alguma coisa para encontrar e para procurar. Grande parte desses negativos a cor são negativos já de outra época da vida dele, em que ele fotografava sobretudo o património. Nós temos, inclusivamente, muitas provas que ele mandou imprimir que não são nada de especial. Poderá ainda haver imagens muito interessantes no conjunto de negativos a preto e branco. Poderá haver imagens muito interessantes nos arquivos do Ministério da Agricultura, que estão lá e que eles não lhes mexem, mas que estão em grande parte ainda por descobrir. E com certeza que a coleção de diapositivos que ele tem é muito interessante explorar e o Arquivo Municipal ainda não nos tocou praticamente. De facto, isto é uma coleção enorme, nós fomos à parte mais interessante, mais chamativa, e ainda há outras coisas que espero que venham a ser alvo de estudo de outros,
porque é muito interessante haver outros olhares sobre o mesmo fotógrafo. Eu andei a estudar o trabalho do Artur Pastor durante uns 8 anos e penso que escolhi para a exposição muitas fotografias que ele não tinha escolhido. E isso causa-me algum embaraço, porque o autor é o Artur Pastor, não sou eu. Mas eu agarrar naquele espólio e podia fazer 3 exposições ou 4 diferentes. Não é? Estou a dar o meu cunho, estou a dar a minha opinião sobre um trabalho de que não sou eu o autor. Portanto, há aqui uma dualidade de autorias que também é preciso destacar, não é? Portanto, ele se calhar teria feito outra coisa. Em resumo, estamos a começar a conhecer Artur Pastor. Quem quiser conhecer um bocado mais para além do catálogo, tem a exposição O Povo no Panteão até dia 2 de fevereiro.